Quem tem diabetes, será que pode consumir a farinha de aveia? Essa é uma dúvida que eu recebo com muita frequência. E no vídeo dessa semana nós vamos avaliar a tabela nutricional e dizer se você que possui diagnóstico de diabetes pode consumir ou não esse tipo de produto. Então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Se as pessoas soubessem fazer escolhas mais interessantes, inteligentes a respeito da aveia em si, elas até podem consumir com uma certa regularidade. Então bora falar da farinha, pois eu estou recebendo muitas dúvidas. Olá, sou Edu Rodrigues, sou diabético tipo 1 há mais de 24 anos, sou farmacêutico e criador do canal Edu Diabetes, onde nós temos como propósito levar informação de uma maneira acessível e descomplicada a todos os diabéticos espalhados por todo esse nosso Brasil e também ao longo de todo o mundo, independentemente do tipo de diagnóstico de diabetes que você possa vir a ter. Pré-diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes tipo LADA ou diabetes tipo MOD. Saiba que você é muito bem-vindo para poder aprender cada vez mais sobre saúde, qualidade de vida, qualidade no tratamento, aprender sobre medicamentos, alimentos e assim evoluir cada vez mais o seu diagnóstico de diabetes de uma maneira leve e com cada vez mais saúde e fugir de uma vez por todas da tão temida complicação decorrente do mau controle do diagnóstico de diabetes. E no episódio do Quem Tem Diabetes dessa semana nós vamos avaliar a farinha de aveia, que é amplamente conhecida ao longo de todo o nosso território e que muitas pessoas acabam tendo dúvida em relação se pode consumir ou não essa farinha. Então, inicialmente nós vamos avaliar a tabela nutricional que eu vou deixar aqui ao lado para podermos aprender de uma vez por todas a respeito desse alimento. Lembrando que hoje nós vamos avaliar 50 gramas de farinha de aveia, que corresponde a mais ou menos meia xícara de chá. Então, em 50 gramas, nós temos 191 calorias, ou seja, uma quantidade bem elevada de calorias em 50 gramas de farinha de aveia. Já em relação à quantidade de carboidratos, em 50 gramas de farinha de aveia, nós teremos 30 gramas de carboidratos. Guarde esse valor. Em relação à presença de proteínas, nós teremos 7,5 gramas de proteína, uma quantidade interessante, uma quantidade ok. Em relação à quantidade de gorduras, 3,6 gramas de gordura, uma quantidade aceitável. Em fibras, nós teremos 4,5 gramas de fibras, uma quantidade legal também de fibras nesse produto. Já aproveitando para responder a pergunta que eu fiz lá no início, o diabético deve evitar o consumo da farinha de aveia em si. Se for consumir, deve consumir pequenas quantidades, não mais que meia xícara de chá de farinha de aveia ou ou 1/4 de xícara de chá, pois se você exagerar nas quantidades, a sua glicose vai causar um pico por ser uma farinha mais triturada, com menor quantidade de fibras, e isso infelizmente não é interessante para quem possui diagnóstico de diabetes. Você, inclusive, deve priorizar o consumo da aveia em flocos. Se você quer aprender mais sobre a aveia em flocos, avaliar a tabela nutricional, eu vou deixar o link aqui na descrição para você aprender mais quando esse vídeo acabar. Então, você, se for consumir bem limitado, pequenas quantidades, não deve incluir outra fonte de carboidrato, como por exemplo uma banana. Então a farinha de aveia com banana não é tão interessante assim, sua glicose pode subir, e deve inicialmente evitar
preferencialmente utilize o farelo de aveia, pois ele acaba tendo maiores quantidades de fibras, um pouquinho menos de carboidratos e acaba sendo mais interessante o consumo. Então, utilize essa dica. Outra dica importante, se for consumir a aveia, não utilize o mel para adoçar, não coloque açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar de coco, açúcar de maçã e assim por diante. É importante isso porque a gente acaba observando muito que as pessoas utilizam a aveia e utilizam açúcares para adoçar e não é bem-vindo essa combinação. Utilize de forma inteligente, você pode jogar, por exemplo, um pouquinho dessa farinha de aveia no iogurte natural, um iogurte grego que tem pouca quantidade de carboidrato, adicionar, por exemplo, uma fruta mais cítrica, um kiwi, algumas rodelas e a partir daí montar um lanche rápido para poder realizar aí na sua casa. Mas aqui fica o alerta, se consumir farinha de aveia em excesso, a glicose vai subir, vai se descontrolar, pode prejudicar a sua hemoglobina glicada e isso pode favorecer o aparecimento das complicações que eu mencionei lá no início do vídeo, tá ok? E esse foi o episódio do Quem Tem Diabetes dessa semana. Se você quer ter um alimento, um suplemento avaliado por mim, não deixe de comentar aqui embaixo, pois dessa forma eu pego as melhores dicas e as melhores dicas eu trago aqui para o canal, gravo um vídeo mais detalhado, falo sobre dicas, sobre a tabela nutricional, a lista de ingredientes e assim você aprende a dominar a sua alimentação e não depender mais da utilização de medicamentos e assim vai colher mais saúde, qualidade de vida, bem-estar, bom peso corporal, mais autoestima e assim por diante, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que possa ter dúvidas a respeito da farinha de aveia e assim ele vai entender de uma vez por todas como utilizar a aveia de uma maneira inteligente e eficaz. E afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância e espalha o conteúdo para cada vez mais pessoas. Tá ok? Eu quero que você pare tudo que você está fazendo aqui agora e deixe o seu comentário do vídeo aqui, pois dessa forma eu vou saber se vocês estão gostando do vídeo, dos temas e assim a gente vai alinhando o conteúdo e que dessa forma vocês possam continuar aprendendo mais sobre o mundo do diabetes, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos, aprendendo mais sobre alimentação, suplementação, sobre diabetes, sobre tratamento, sobre como lidar com a sua vida de uma maneira mais leve e assim colher todos os benefícios de uma saúde em dia, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.